estamos vivendo nesse mundo de profundas transformações. Tá? Então, nunca se falou tanto em produtividade, desempenho, sucesso, prosperidade. Entretanto, nunca tantos homens carregam ou carregaram silenciosamente o peso da ansiedade, da depressão, do esgotamento, do medo do fracasso e também da perda do sentido. O que nós vemos no homem contemporâneo é que esse homem contemporâneo é constantemente pressionado a o quê? Ser forte, competente, provedor, emocionalmente inabalável, capaz de resolver tudo sozinho, todos os problemas da vida. Contudo, por trás desta imagem de força, de produtividade, o que nós estamos presenciando nos consultórios, o que nós estamos presenciando nas pesquisas científicas, é que existe um coração cansado, uma mente extremamente sobrecarregada e uma alma que clama por descanso. E quando nós falamos de sofrimento masculino, ele, obviamente, é muito diferente do da mulher. E há uma característica peculiar, porque o sofrimento masculino, normalmente ou frequentemente, ele permanece oculto. Porque muitos de nós aprendemos desde cedo, e é da cultura, que expressar vulnerabilidade é o quê? Fraqueza. E em consequência, nós transformamos lágrimas em silêncio, porque aquilo que é calado, não verbalizado, se torna sintoma. Então a lágrima, ela é transformada em silêncio. O medo, ele é transformado em agressividade. A tristeza em excesso de trabalho. A solidão em isolamento. E a angústia em compulsões. Então, não raramente, o que parece apenas um problema financeiro, uma dificuldade conjugal, uma disfunção erétil ou sexual, representa na realidade a manifestação visível de um sofrimento psíquico muito mais profundo. O Freud, ele tem uma frase muito interessante, eu não sou psicanalista, mas nisso eu tenho que contribuir e louvá-lo por essa fala. Ele diz assim: as emoções não expressas, elas nunca morrem. Elas são enterradas vivas dentro de nós e elas vão sair algum dia, a gente só não sabe como. Então, do ponto de vista psicológico, emoções reprimidas não desaparecem. Ao contrário, elas vão encontrar outras formas de expressão. Por exemplo, o corpo, ele vai falar. E ele fala por meio de quê? Da insônia. O corpo pode falar por meio da fadiga, da hipertensão, das dores persistentes, da irritabilidade e da redução da libido. É o corpo falando. Aquilo que eu não expresso, não verbalizo, o corpo fala por mim. Mas não só o corpo fala, a mente também fala. Porque ela vai responder com o quê? Com ansiedade. A mente, ela pode responder com pensamentos catastróficos, com desesperança, com perda da capacidade de experimentar prazer nas coisas. Então, os relacionamentos, eles vão fazer o quê? Se tornar frágeis. E, em consequência disso, as decisões financeiras, elas vão ser influenciadas pelo estresse. E o homem, muitas vezes, ele vai entrar num ciclo de culpa, vergonha e isolamento que se retroalimenta. E essa realidade, ela também possui uma dimensão existencial. Eu gosto muito de um psiquiatra chamado Viktor Frankl, depois eu deixo aqui como sugestão para vocês lerem. Tem um livro dele chamado Em Busca de Sentido. Ele é um homem que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial. E ele afirma, é óbvio que ele pega uma frase do Nietzsche, e ele vai dizer que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ele está afirmando que o ser humano pode suportar grandes sofrimentos quando este homem encontra um sentido para viver. Entretanto, quando há ausência desse sentido, até mesmo as pequenas adversidades
elas parecem para um homem ser insuportáveis. Porque quando eu não tenho sentido, eu não tenho um porquê, eu não enfrento as adversidades. Então muitos homens, eles não sofrem apenas por causa das dívidas, das pressões profissionais ou dos conflitos familiares. Tem muitos homens que estão sofrendo porque passaram a acreditar que o seu valor depende exclusivamente do que produzem ou ganham, ou a imagem de força que eles conseguem sustentar diante dos outros. E quando o desempenho se torna a medida da identidade, qualquer fracasso, por mínimo que seja, é vivido por este homem como uma ameaça ao próprio valor pessoal. E a Bíblia, ela apresenta uma compreensão profundamente diferente do ser humano. Nós lemos Provérbios 4, 23, Salomão afirmando: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na linguagem bíblica, coração não é apenas lugar de sentimentos e emoções. Na Bíblia, coração representa o centro integrador da pessoa, ou seja, onde pensamentos, desejos, pulsões, afetos, consciência e fé se encontram. Coração é o âmago do nosso ser. Então, guardar o coração significa cuidar daquilo que governa toda a existência. Antes de nós protegermos bens, antes de nós protegermos a reputação e o patrimônio, a Escritura está nos convidando a proteger o mundo interior. Porque Salomão está dizendo, dele fluem as escolhas. É do coração flui os relacionamentos. É do coração que vai fluir a maneira como você enfrenta as crises e o significado que você atribui à própria vida. E é justamente nesse ponto que tanto a psicologia como a teologia, elas se encontram. Porque ambas reconhecem, cada uma em seu campo, obviamente, que aquilo que acontece dentro de nós, a nossa interioridade, inevitavelmente vai transbordar para todas as demais áreas da nossa existência. Perceba, um coração adoecido, ele vai comprometer a forma de pensar. Um coração adoecido, ele vai comprometer a forma de amar, de trabalhar, de administrar recursos, de viver a sexualidade, de relacionar-se com Deus e também com as pessoas. Por isso que o cuidado com a saúde mental não é apenas uma necessidade clínica, é também um compromisso com o ser, com a integralidade do ser. Cuidar da mente é preservar a família, é cuidar das emoções, é fortalecer relacionamentos. Então, cuidar do coração é honrar o dom da vida que Deus confiou ao homem. Normalmente, nos cultos fúnebres, nós temos a tendência de pegar aquele texto de Salmos e dizer: preciosa é a vista, né, ao Senhor, a morte dos seus santos. Mas precioso ali é custoso. É muito difícil para Deus a morte de alguém que ele investiu tanto e essa pessoa acabou morrendo cedo. Então, é sobre esse homem, muitas vezes silencioso, cansado e pressionado, mas ainda capaz de recomeçar, que eu quero rapidamente conversar com vocês hoje. Por isso que eu coloquei aqui, mais do que falarmos de transtornos mentais, finanças ou sexualidade, a ideia é refletirmos sobre a restauração do coração humano, pois quando Deus alcança o âmago do nosso ser, todas as demais áreas, elas podem iniciar um verdadeiro processo de reconstrução. É no coração que Deus fala. É no coração que Deus quer falar e está falando aqui nesta noite. Nesta noite, Deus resolveu trazer-nos aqui para tratar do âmago do nosso ser. Amém. E uma lição, a primeira lição que eu quero trabalhar com os irmãos é o coração sob pressão. Quando o mundo exterior invade o mundo interior. Perceba que Salomão, na sua exortação,
ele não apenas nos está dando um conselho de prudência, ele está nos trazendo uma das afirmações mais profundas da antropologia bíblica. Na tradição hebraica, o coração leve não representa somente o lugar das emoções, mas frequentemente, dentro dessa cultura, nós compreendemos sendo a alma apenas esse centro das emoções. É no coração que o ser humano interpreta a realidade. É no coração que nós construímos significados. É no coração que nós escolhemos os caminhos que seguiremos. E por isso Salomão afirma que acima de qualquer patrimônio, posição social ou reputação, existe algo que precisa ser cuidadosamente protegido por nós. É o coração. A razão é clara. Por que nós precisamos cuidadosamente cuidar, sendo até redundante, do coração? É porque ele vai dizer: dele procedem as fontes da vida. E a metáfora da fonte é extraordinária. Vamos pensar aqui numa nascente. E essa nascente, ela está contaminada. E se ela está contaminada, ela vai comprometer todo o curso de um rio. Um coração adoecido, ele vai influenciar a maneira como, eu disse acima, você pensa, como você sente, como você ama, como você trabalha, como você administra o dinheiro, como você enfrenta a crise e como você enfrenta a relação com Deus e também com as pessoas. E essa compreensão, ela percorre todas as escrituras. Quando nós olhamos para o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora, entenda uma coisa: o profeta, ele não pretende afirmar aqui que toda emoção humana seja ruim ou falsa. O que Jeremias está dizendo aqui é que quando o coração está desordenado, ele vai perder a capacidade de discernir corretamente a realidade. E aí nós vamos passar a justificar escolhas destrutivas, nós vamos passar a racionalizar comportamentos nocivos e interpretar a vida a partir do medo, da culpa ou do orgulho. Por quê? O coração está desordenado. Então, por isso que é muito perigoso você tomar uma decisão se o seu coração está desordenado, porque ele vai influenciar o curso da sua vida. E entenda, toda vez que nós escolhemos ou decidimos, três coisas acontecem. A primeira coisa que acontece quando nós escolhemos é que consequências nos acompanharão. E perceba que a palavra consequência, ela traz algo interessante: consequências. Tá? É a primeira coisa que acontece. A segunda é que a gente vai influenciar uma ou mais pessoas com a nossa decisão. E a terceira é porque nós podemos escolher entre a vida e a morte, literal ou não literal. A morte de um relacionamento, a morte de um ministério, por uma decisão tomada com o coração desordenado. Então, quantos homens permanecem anos escondendo as suas dívidas, alimentando compulsões, ou evitando pedir ajuda porque acreditam que eles vão resolver tudo sozinhos? O coração adoecido, frequentemente, ele vai criar narrativas que aprisionam a própria pessoa. E é tão interessante que Jesus aprofunda mais essa compreensão quando ele declara: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Perceba que Cristo desloca o foco da aparência para a interioridade. Jesus, lá no seu ensino do monte, perguntaram: o senhor veio abrogar a lei? Ele falou: não, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir, ou seja, completar a lei. Eu vim dar um sentido para a lei, porque a lei tem um aspecto externo. Agora eu vou dar um aspecto interior para a lei. Aí ele vai dizer: lá na lei está escrito: não matarás. Aspecto externo.
Vocês batem no peito e dizem: eu nunca matei. Aí Jesus falou assim: agora eu vou completar, eu vou dar um sentido para esta lei. Se você continuar abrigando no teu coração a raiva, o ódio, o rancor, a revolta, você já matou o seu irmão. Ele traz a interioridade. Jesus está deslocando a aparência para o foco da aparência para a interioridade. E o problema fundamental do ser humano não está apenas em seus comportamentos, mas na fonte que produz esses comportamentos. Atitudes exteriores são frequentemente manifestações de processos internos. A raiva explosiva, o isolamento, o consumo compulsivo de pornografia, o descontrole financeiro e a incapacidade de dialogar não surgem do nada, do vazio. Muitas vezes são expressões de um coração sobrecarregado, ferido ou adoecido. Em um outro momento, Jesus afirma: a boca fala do que está cheio o coração. Eu costumo, às vezes, exagerar um exemplo, para a gente ver como que é esse coração nosso. Às vezes, você está com alguns irmãos no carro, um rapaz te deu uma fechada, aí você não falou nada, e aí o irmão do seu lado falou assim: rapaz, mas como você é paciente? Que domínio é esse? Mas interiormente. Me perdoa, Jesus. Você desceu do carro, você foi lá no outro motorista, tirou ele de dentro do carro, espancou ele, matou ele, pegou uma faca, fincou no coração, arrancou, fritou e comeu. Um coração adoecido. Por isso Jesus fala: a boca fala daquilo que está cheio no coração. Por isso, a orientação de Deus para nós nessa noite é: guarde o coração de vocês. Guarde, porque dele procede as fontes da vida. Um homem emocionalmente saudável, ele vai desenvolver a maior capacidade para enfrentar crises com equilíbrio, esperança e discernimento. Eu quero te dizer que tem uma promessa extraordinária para nós, através do profeta Ezequiel. Porque a mensagem bíblica, ela não termina num diagnóstico. Olha o que Ezequiel fala no Ezequiel 36 e 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Perceba que Deus está dizendo aqui que a mudança que Ele vai fazer na minha e na sua vida não vai começar pelas circunstâncias externas, não vai começar pelas coisas, mas pela transformação do centro da nossa existência. Antes de reorganizar as finanças, restaurar o casamento, ou vencer uma compulsão, Deus vai trabalhar aquilo que governa todas essas áreas. E o que governa todas essas áreas? O coração. Por isso, meus queridos, guardar o coração significa muito mais do que proteger sentimentos. Significa você preservar o centro da existência humana. É proteger o mundo interior, para que as fontes da vida permaneçam saudáveis. É cuidar da mente para tomar decisões sábias. É cuidar das emoções para que os relacionamentos sejam fortalecidos. É cuidar da espiritualidade para que a esperança permaneça viva mesmo em tempos de crise. Entenda que saúde mental não é um compartimento isolado da nossa vida. Ela influencia a maneira como a gente vai administrar conflito, cuidar do casamento, exercer a paternidade, conduzir nossas finanças, viver a nossa sexualidade e enfrentar o sofrimento. E eu finalizo essa primeira parte dizendo para os irmãos que talvez reaprender a cuidar do próprio coração seja uma necessidade nossa. Porque quando o coração adoece, a ansiedade vai encontrar espaço, a depressão silencia a esperança,
o casamento perde o diálogo, a sexualidade sofre, as finanças se desorganizam, o sentido da vida começa a desaparecer. Mas eu coloquei ali que quando Deus ele restaura o coração, inicia-se também um processo de restauração no âmago do nosso ser, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos e na nossa própria existência. Nós estamos vivendo um tempo de pressão, mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para acalmar e trabalhar as coisas profundas da nossa alma e da nossa psique. Um outro ponto que eu coloquei é o homem que sofre em silêncio, quando a dor não encontra o quê? Palavras, né? Obviamente existe na Bíblia uma oração sem palavras. O retrato de Ana é fantástico para nós, porque Deus também, Ele responde a orações silenciosas. Mas esse aqui que nós estamos trazendo é que, além de afirmar que o coração é fonte de vida, a Escritura ela mostra a realidade que atravessa toda a experiência humana. Qual que é? Nem toda dor é visível. Nem toda dor é visível. Existem sofrimentos, e qual que é a grande questão no consultório de psicologia ou de psiquiatria? É porque a gente não tem uma foto. Você não consegue localizar essa dor. Ontem eu estava atendendo uma pessoa e ela falando dessa dor. Ela fala assim, ela passa pelo meu corpo. Tem hora que eu nem sei onde que ela está, mas ela está aqui, terrivelmente em mim. Existem sofrimentos que não vão aparecer nos exames médicos. Talvez uma noite o braço começou a formigar, você fala, eu estou infartando. E aí você sai correndo, vai lá no médico, fala, eu estou morrendo, me acode, dor no peito, fala, vai explodir tudo. Aí faz exame, tira daqui, faz raio-x. O médico falou, você não tem nada. Como é que eu não tenho? Porque existem sofrimentos que não vão aparecer nas fotografias das redes sociais. Existem sofrimentos que nem mesmo vão aparecer na rotina nossa de trabalho. Existe o que nós chamamos de depressão em forma de sorriso. Não sei se os irmãos já viram o filme do Robin Williams. É um ator que se suicidou. Todo o filme dele ele estava sempre rindo. Porque são feridas emocionais que permanecem escondidas atrás de sorrisos, responsabilidades e aparente estabilidade. Por que disso? Por causa da cultura. A cultura ensinou o homem a suportar tudo sozinho. Desde cedo nós ouvimos frases que foram ditas e nem sempre elas foram com boa intenção, mas elas produziram uma geração de homens que aprenderam a administrar responsabilidades, mas não emoções. Muitos aqui talvez ouviram frases dos tais, homem não chora, ser forte rapaz, engole esse choro, você é o homem da casa. Talvez ditas, como eu disse, em boa intenção, mas existem homens que administram bem as responsabilidades, mas têm dificuldade de lidar com sentimentos. Sabem resolver problemas externos, mas desconhecem como lidar com o sofrimento interior. Porque a cultura nos ensinou isso. Mas a Bíblia, ela apresenta um retrato completamente diferente. Eu costumo dizer que a Bíblia humaniza os nossos heróis. Às vezes a gente olha para Davi, olha para Elias, né? Para o próprio Jesus, fala, rapaz, mas Deus nunca exigiu homens emocionalmente insensíveis. Pelo contrário, nós vamos encontrar personagens profundamente humanos. Esse que eu quero trazer para você aqui nessa noite é gente. Amém. Davi chorou, Jeremias lamentou, Elias desejou morrer, Jó questionou o sofrimento do próprio Jesus quando chega diante do túmulo de Lázaro, ele chorou. E no Getsemane, quando ele declara aos seus discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Perceba que o próprio Filho, o Verbo encarnado, ele não negou dor, ele apresentou ela ao Pai. Isso revela que vulnerabilidade não é ausência de fé, mas expressão da humanidade que Deus criou.
tiver de chorar, chore. Se tiver de gritar, aqui tem muito monte, o pastor falando do monte de oração, vai lá no monte de oração, grita lá. Você sabe por que nós estamos adoecendo muito? Porque nós estamos deixando uma disciplina muito importante da vida fora da nossa vida, que é a oração. A oração é o oxigênio da alma. Perceba, meus irmãos, eu pago plano de saúde, meu filho tem, minha esposa tem, e quando ele passa mal lá, fica 3 horas da manhã, fala, vamos correr com esse menino. Eu não estou dizendo que isso é proibido, eu tenho. Mas vamos pensar nos nossos avós, lá na roça, mato, não tinha recurso nenhum, humanamente falando. Qual foi o recurso que eles tinham? Quando o menino passava mal, de madrugada, meu pai, está nas suas mãos. Guarda até amanhã. Guarda até amanhã para a gente ver o que vai acontecer. E Jesus, ou Deus, intervia. Não estou dizendo que você não possa. Paulo tinha uma fé equilibrada. Ele cria que Deus fazia milagre, mas ele virou certo dia para Timóteo e falou: rapaz, para essas dores que você está tendo no estômago diariamente, toma um pouquinho de vinho e água. Se Paulo soubesse que existia um omeprazol, ele falou: rapaz, toma um omeprazol. Paulo tinha uma fé equilibrada. Ele está dizendo: se tiver de passar por uma cirurgia, passe. Se tiver de ir lá no proctologista, vá lá. Se tiver de fazer um exame de sangue, faça. Então, negar as emoções não significa que eu estou vencendo elas. Emoções reprimidas continuam atuando no nosso organismo. E isso vai alterar padrões de pensamento, vai modificar comportamento, vai repercutir no seu corpo. Eu recebo muita gente no consultório, com síndrome do intestino irritável. Ora está soltando tudo, ou ora está tudo preso. Manchas pelo corpo. Você parece: quem te bateu? Não, isso aqui apareceu. Bolhas pela cabeça. Porque aquilo que nós reprimimos, o corpo vai falar. E o corpo fala. E aí a ansiedade pode surgir como tensão muscular, como insônia, como taquicardia, como preocupação constante. A depressão pode se manifestar como irritabilidade, perda de interesse, fadiga, desesperança, isolamento. O que nós estamos vendo hoje é que muitos homens não reconhecem esses sinais porque esperam sentir apenas tristeza intensa, quando na realidade a depressão masculina frequentemente ela se expressa de uma outra forma. Sabe como é que ela se expressa? Explosões de raiva, excesso de trabalho, abuso de álcool, compulsões, distanciamento afetivo. É assim que a depressão se instala em nós. E todo mundo fala: mas fulano está trabalhando muito, mas talvez ele esteja doente. E o Viktor Frankl, ele oferece uma conclusão, uma contribuição muito interessante, quando ele afirma que o sofrimento deixa de ser apenas dor quando perde o seu significado. Ou seja, o ser humano consegue atravessar experiências extremamente difíceis quando encontra um sentido que transcenda a própria dor. Entretanto, quando a vida perde o significado, até as pequenas dificuldades podem parecer insuportáveis. E eu finalizo essa parte dizendo que o silêncio é perigoso. O silêncio prolongado alimenta a vergonha alimenta o isolamento fortalece a ansiedade, a depressão, e a mente isolada, ela vai começar a cair em mentiras. E quais são as mentiras? Ninguém vai me entender, eu preciso resolver tudo sozinho. Se descobrirem minhas dificuldades, eles vão deixar de me respeitar. E essas narrativas aprisionam o homem numa solidão emocional e muitas vezes num adoecimento psíquico. A palavra de Deus, entretanto, aponta outro caminho. O salmista declara, Salmo 34:4: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Observe que Davi não está afirmando aqui que Deus removeu imediatamente todas as circunstâncias difíceis, mas ele falou assim: Ele tratou os meus temores. A transformação, ela começa no interior. Deus começa a alcançar primeiro o coração, e a partir dele o homem
vai enfrentar melhor a realidade. Então, cuidar da saúde mental não significa eliminar todas as crises, né? Talvez a maior coragem de um homem, ou que um homem possa demonstrar, né, não seja carregar o mundo sozinho. Você não precisa disso. Tem um texto muito antigo de um autor que hoje ele é subversivo, mas ele foi um dos grandes pregadores que a igreja brasileira teve nos anos 90, que é o Caio Fábio. Mas tem um texto dele que se chama A Graça é Feita de Elementos Concretos. É um texto extraordinário, porque ele fala o seguinte: anjo não faz cafuné em ninguém. Quem faz cafuné é gente que abraça, é gente que beija, e a graça de Deus vem por esses elementos. Às vezes você chega aqui sobrecarregado, cansado, e ali na portaria ou na recepção, o irmão te cumprimenta assim: meu irmão, a paz do Senhor. Ele te dá um belo sorriso, te dá um abraço, e aquilo é como um bálsamo de Gileade na sua alma. O que eu quero te dizer nessa noite, que você não precisa carregar o mundo sozinho. Talvez você possa hoje diante de Deus e falar assim: Deus, eu preciso de cuidado, porque Deus não criou homens para viverem isolados. Você não é ilha. Deus criou para você viver em comunhão. E eu quero te dizer nessa noite que a graça te sustenta. Amém, Deus. E que fortalecidos por relacionamentos saudáveis, nós seremos renovados de esperança. Então, expresse. Tem um salmo, eu deixo para você ler, Salmo 13. O salmista vai dizer lá: até quando, Senhor? Ele está gritando, está brigando com Deus. Fale com Deus. O que é que Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos diz? Não andeis inquietos por coisa alguma. Em tudo, ou antes, as vossas petições sejam apresentadas diante de Deus através da oração, da súplica e com ação de graças. Quando você verbaliza, olha o versículo 7: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite para te trazer paz. E não é a paz do Kim Jong-un, do Xi Jinping, do Trump. Não, é a paz que excede todo entendimento. Amém. Essa é perfeita, essa é maravilhosa. Tem um hino da Assembleia de Deus 178. Ele fala assim: tendo em Cristo Jesus me obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz. Paz, paz, perfeita paz, 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 gloriosa paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. E essa paz que Deus tem para você aqui nessa noite. Eu vou dar uma pincelada em 2 pontos, ou 3, e já finalizo com os irmãos. Primeiro, é quando a pressão financeira adoece a alma, dinheiro e peso invisível das dívidas. Agora entenda que uma das maiores ilusões da sociedade contemporânea é acreditar que os problemas financeiros são apenas questões econômicas. A própria Bíblia e a psicologia, elas mostram que o dinheiro nunca ocupa apenas um lugar na carteira. Ele ocupa também um lugar onde? O que Jesus disse? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E nós vivemos numa cultura que frequentemente mede o valor do homem pela sua capacidade de produzir, de conquistar, de prover. O sucesso profissional hoje tornou-se sinônimo de dignidade. A estabilidade financeira passou a ser confundida com valor pessoal. E aí, neste contexto, quando surgem o que a partir trouxe, dívidas, desemprego, falência ou dificuldades econômicas, muitos homens não experimentam apenas preocupação financeira. Eles vão viver uma profunda crise de identidade. Porque eles vão pensar o seguinte: estou endividado. Aí eles passam a acreditar: eu fracassei, eu não sou bom o suficiente. Porque nós estamos vivendo numa cultura da performance. E Jesus, ele alertou esse perigo.
Quando em Lucas, e já foi dito aqui, 12:15, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O valor de uma pessoa não é reduzido ao patrimônio, nem ao saldo bancário, nem à posição profissional. Se a sua identidade se apoiar exclusivamente nessas estruturas, qualquer perda financeira vai ameaçar a sua percepção como pessoa. Por isso que muitos homens hoje estão escondendo as suas dificuldades. E a Basti tocou num assunto que é muito interessante, que eu quero dizer para os irmãos aqui: fujam do jogo do tigrinho. Fujam das bets. Fujam dessa armadilha. O que eu estou vendo de pessoas destruindo a vida, destruindo famílias, irmãos, é dívidas terríveis. 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 Fuja disso. Trabalhe. E Deus vai sustentar a sua vida. Amém. Como já foi dito aqui, o nosso Deus é aquele que provê. Você vai experimentar milagres extraordinários da parte de Deus. Mas Salomão, ele disse algo muito interessante em Provérbios 25 e 28. Ele diz: como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Os muros, eles protegiam a cidade contra as invasões, e da mesma forma o domínio vai proteger você contra as decisões tomadas no impulso da ansiedade, ou no medo, ou no desespero. Quando o coração está emocionalmente desorganizado, os muros da prudência vão enfraquecer, e aí vai tornar você mais vulnerável, e as suas escolhas vão ser mais precipitadas. O apóstolo Paulo, ele falou algo muito interessante em Filipenses 4:11: aprendi a viver contente em toda e qualquer. Ele não está romantizando aqui a pobreza, ele não está desprezando aqui a provisão material. Ele está ensinando que a paz interior não depende exclusivamente das circunstâncias externas. Existe uma liberdade que nasce quando o coração deixa de ser governado pelo medo da escassez ou pela obsessão da abundância. E eu quero te dizer nessa noite que o vosso Deus sabe de tudo o que vocês necessitam. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O outro ponto que eu coloquei aqui, e já estou caminhando para finalizar com os irmãos, é a sexualidade, um espelho da saúde e sexualidade, irmãos, é uma das dimensões mais profundas da experiência humana. Na perspectiva bíblica, ela foi criada não foi criada apenas para reprodução ou para o prazer, mas ela também foi criada para expressar comunhão, intimidade, aliança e entrega mútua. E quando nós olhamos para Gênesis, mesmo na queda, o homem e a mulher são apresentados vivendo uma relação de plena transparência antes da queda. Ora, um e o outro, diz o texto, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Nudez aqui ultrapassa o aspecto físico, simboliza a possibilidade de ser conhecido e amado sem máscara. Contudo, a queda trouxe a vergonha, trouxe o distanciamento, e isso passou a tomar conta do lugar onde havia confiança e intimidade. E o que isso quer nos ensinar hoje sobre sexualidade? É que quando o coração é ferido, os relacionamentos também adoecem. E o isolamento emocional, ele antecede muitas das vezes o isolamento conjugal. Por isso, a sexualidade não pode ser compreendida apenas em termos biológicos, porque a sexualidade envolve corpo, mente, emoções, vínculos afetivos, espiritualidade e significado. A sua intimidade, quem é casado aqui, conjugal, é profundamente influenciada pela maneira como você percebe a si mesmo, como você administra suas emoções, como você enfrenta as pressões da vida.
A psicologia e a psiquiatria, elas demonstram que a ansiedade, depressão e esgotamento, privação do sono, estresse crônico, conflitos conjugais, podem repercutir diretamente na resposta sexual masculina. O que pode acontecer? Alteração da libido, dificuldade de ereção, ejaculação precoce, diminuição da satisfação sexual pode estar relacionada não apenas a fatores orgânicos, mas também às questões emocionais. E o que eu deixo aqui para vocês? Leiam o livro de Cantares. Para de ler 50 Tons de Cinza. Vai ler livro de Cantares. Porque o amor conjugal é descrito como encontro, reciprocidade e admiração. É um texto fantástico para nos ajudar nesse tempo. Outro ponto importante: façam exames. Vai no médico e fala assim: eu quero um check-up. Dá uma olhada nas vitaminas, dá uma olhada nos hormônios, dá uma olhada na tireoide, porque isso também pode afetar a sua vida. Cuide da mulher que Deus te deu. Existe uma coisa, irmãos, que às vezes as pessoas só pensam que é na cama, que se chama preliminar. E a preliminar começa no café da manhã, no dia a dia. Aí você vai construindo, e quando chega a noite, aí é uma bênção de Deus. Amém? Glória. Oh, glória. Mas saiba fazer. O que é preliminar? Olha, bom dia, muito obrigado. Aí você já acorda de manhã, sai da minha frente. Não, paciência não. Aí briga com o cachorro, briga com tudo. Aí chega a noite, aí já tem peso das cobranças, preocupação com o prazer que vai ter. Não tem nada. Então Deus quer que você viva uma sexualidade abençoada. E finalizando com os irmãos, guarde o coração de vocês, porque é o caminho da reconstrução. Dar-vos-ei coração novo e porém dentro de vós espírito. O Evangelho não oferece apenas soluções para problemas externos. Ele oferece uma renovação da própria pessoa. Deus não quer apenas reorganizar as finanças, restaurar seu casamento, aliviar suas ansiedades. Ele deseja restaurar o quê? A fonte da vida. Porque quando a fonte é restaurada, o quê? Os rios também começam a ser transformados. E os rios aqui eu falo os pensamentos, as emoções, os sentimentos, o físico, aí o psíquico, a espiritualidade. Aí você vai chegar aqui na igreja, com a tocha acesa, porque a sua fonte foi despoluída, descontaminada. Aí um coração alegre, ele faz o que, irmãos? Formoseia o rosto. Você vai acordar e a sua esposa fala: mas o que aconteceu com você? Assim, Deus transformou a fonte, limpou a fonte. Aquele homem brigão no trabalho, todo mundo fala: rapaz, você está diferente. Você fala assim: a fonte foi descontaminada. Está falando isso. Está lá no seu negócio e todo mundo fala: rapaz, mas tem um negócio diferente contigo. Você fala: é a fonte que foi transformada. Porque quando a fonte é transformada e restaurada, os rios também começam a ser transformados. E eu finalizo com os irmãos, dizendo que talvez você tenha passado anos protegendo o seu trabalho, o seu patrimônio, sua reputação, sua imagem diante das pessoas. Talvez você tenha aprendido a esconder suas lágrimas para parecer forte. Talvez você chegou aqui nessa noite carregado sozinho e de dívidas, de medo, de culpa, de frustrações, acreditando que um homem de verdade não pode demonstrar fragilidade. Mas eu quero te dizer que a graça de Deus está aqui nesta noite. Amém. Glória a Deus. E o que você tem que fazer? Volte-se para o Senhor. E como que eu posso proteger meu coração? O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Pastor Hernando Dias Lopes, ele vai dizer 3 coisinhas aqui. Para você proteger o seu coração, você precisa guardar a melhor coisa. Qual que é a melhor coisa? A palavra.
Ele tinha muitos bens, sim ou não? Tinha ouro, tinha prata, mas tinha uma coisa que era melhor do que prata e ouro. E ele vai dizer: eu guardei a melhor coisa. E ele vai dizer: segundo, guardar no melhor lugar. Ele poderia ter colocado a palavra no trono, no armário, mas ele colocou ela no melhor lugar, na fonte. Ele guardou a palavra na fonte, para um melhor propósito. Terceiro, guardar a melhor coisa, no melhor lugar, para o maior propósito. Qual que era o propósito dele? Não pecar contra o Senhor. Você quer vencer? Você quer de fato, nesta noite, desfrutar dessas coisas? Guarde a melhor coisa no melhor lugar, para o melhor propósito. E que você possa fazer como o salmista no Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. O Senhor tem graça, tem misericórdia, tem bênção para você aqui nessa noite. Apesar do horário já finalizo, meu desejo é que Deus te conceda a coragem de guardar o coração acima de todas as coisas, porque dele procedem não apenas as fontes da vida, mas as possibilidades de um novo começo. Que Deus lhes dê paz, que Deus lhes dê direção, que Deus lhes dê proteção, porque já deu tudo certo. Amém. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus, vocês lembram dessa música? Sim. Ele ouve e responde, e já deu tudo certo, em nome de Jesus. Amém. Mesmo sentados, oremos. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças nessa noite por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Aqui estão homens, aqui, ó Deus querido, estão histórias, aqui estão pessoas diante da tua presença. Eu louvo o Senhor pelo pastor desta igreja, que as tuas bênçãos e milagres continuem sobre a vida dele e de seu ministério. Continue alargando as fronteiras, continue, ó Deus, fortalecendo em todos os sentidos de sua vida. Pai, que cada homem que está aqui seja também alvo das bênçãos e dos milagres do Senhor. Pai eterno, se porventura entrou algum filho do Senhor angustiado, abatido, triste, que o doce e meigo Espírito Santo sopre sobre nós aqui nessa noite, sopre sobre as nossas vidas. Aleluia. Revigora este homem, conduza ele, como o Salmo 23 diz, em pastos verdejantes. Guia, ó Deus querido, estes homens a águas tranquilas. Pai querido, que casamentos aqui sejam fortalecidos, que famílias sejam abençoadas, que homens sejam transformados no âmago do ser, que eles possam sair daqui, não só chegar em casa, mas sair daqui, ó Deus, com um coração cheio de graça, transbordando e irradiando o fruto do Espírito, que possam chegar e serem transformados em homens cheios da tua graça. Que saiam daqui nesta noite, saiamos daqui nesta noite cheios de amor, de alegria, de paz, de bondade, de longanimidade, de benignidade, de fé, de temperança. Ó Deus querido, que saiamos daqui cheios do teu Espírito Santo. Assim eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Todos digam amém. Pastorzão, muito obrigado.